Oi, gente, Shalom. Trazer uma palavra hoje e vamos intitular como Quando é necessário desconstruir para construir. Veja esse exemplo tão conhecido na vida de Paulo. Em Filipenses, capítulo 3, na parte B do versículo 3, diz assim: E nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Paulo está dizendo isso. Ainda que também podia confiar na carne, está dizendo dele. Se alguém outro cuida que pode confiar na carne, ele está usando uma figura de linguagem até meio que irônica aqui. Ainda mais eu. Se vocês estão olhando para vocês e acreditam que podem confiar na carne por causa dos vossos pedigree, dos vossos títulos e por aí vai, dos vossos conceitos, das vossas formações, é isso que ele está falando. Ainda mais eu. Aí ele dá o currículo dele, ele passa o currículo dele aqui no versículo 4, ele começa e diz... no versículo 5 ele começa e diz: circuncidado ao 8º dia. Esses eram os preceitos, que ele começa a dizer aqui, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor das reuniões da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, a irrepreensibilidade externa, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por amor a Cristo. Reputei-o, considerei-o como perda por amor a Cristo. Aqui, nesse exemplo do Paulo, eu já fechei minha Bíblia, a gente entende muito bem que o Paulo ele passou pelo processo da desconstrução para que pudesse ser construído. E eu acredito que nas nossas vidas, isso de um modo geral, talvez você esteja ouvindo esse vídeo aí, alguém compartilhou com você, e você vai ter acesso a esse conteúdo. O que eu vou falar aqui é de um modo geral. A gente segue uma linha de pensamento, mas é muito abrangente. Para todas as áreas da vida, a desconstrução é necessária. Então, se você estiver ouvindo e vendo esse vídeo, e na verdade você está pensando em algo que nem tem muito a ver com espiritualidade, mas sim com coisas práticas, é bem aplicável. Veja bem, o conceito de desconstruir é desfazer para construir. Desconstruir não é destruir. Destruir é colocar no chão. Destruir não tem a prerrogativa de construir de novo. É acabar, é matar. Então nós estamos falando de desconstruir. Desfazer para construir de novo. Eu vou contar uma experiência que eu vivi. Eu acredito há uns 2 anos atrás, aqui em minha casa, que é hora como o celular está fixo aqui, que hora desta eu mostro aqui o terreno que eu tenho aqui, o espaço. E esse espaço, quando eu comprei a casa, ele estava com um concreto bruto e completamente deteriorado. E eu resolvi desconstruir. E eu orei ao Senhor, porque quem me conhece sabe que eu tenho alguns problemas cardíacos e para uma pessoa no meu estado não demanda só coragem, mas consciência do que se vai fazer. E eu vou fazendo devagarzinho, óbvio, e se sentir que tem alguma coisa eu paro. Sensatez é uma dádiva. E eu comecei a fazer aqui. Comecei a desconstruir, quebrar aquele concreto antigo, estava bastante deteriorado, então
Em algumas partes foi muito fáceis, outras porém não. E comecei a desconstruir, essa foi a primeira parte. E no momento que eu estava desconstruindo, aqui tem um corredor lateral, tem essa frente aqui, e aqui é uma garagem, deve ter aproximadamente, de garagem, deve ter uns 6 metros por 8. Então é uma área grande, fora o corredor. E no momento que eu comecei a quebrar aquele concreto, né, as minhas juntas da mão, os dedos, eles ficaram muito calejados, muito machucados. E a pele se soltava, ficava aquela ferida. Eu acho que quem trabalha com obra aí sabe muito bem o que é isso, vai saber o que o Peterson está falando, né? Deixa eu me ajeitar aqui melhor. E eu não trabalho com isso, não sei muito bem, a gente vai fazendo, hoje em dia a gente olha um pouquinho, escuta o que alguém explica lá no YouTube e vai fazendo. E naquele momento que eu estava fazendo esta obra, aquela voz veio no meu interior, falou comigo nitidamente, audivelmente, entre aspas, né, no meu interior, e falou assim: filho, é isso que eu estou fazendo com você. E, na verdade, direcionou essa palavra para um grupo, mas especificamente para mim também. Essa é a dualidade da palavra, né? A dupla aplicação. Então ele disse: é isso que eu estou fazendo com você. E eu parei, deixei a marreta de lado e comecei a olhar todo o meu quintal. E ele: filho, é isso que eu estou fazendo com você. Você não pode ver o que isso aqui será. Somente eu sei o que isso vai se tornar. Mas esse processo de desconstrução é necessário. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou alinhando, desconstruindo, alinhando terreno, colocando sapatas, criando alicerces, nivelando, colocando no nível para então assentar os tijolos. Mas esse processo, filho, é dolorido. Esse processo, ele machuca. E muitos não querem passar por isso. O processo da desconstrução, porque dói os dedinhos. E ali para mim foi muito claro. A voz do Espírito Santo no meu interior falando comigo. E eu passei por esse processo de desconstrução, literalmente aqui ficou bom, não ao nível de um profissional, mas para mim que olho, tá bom. E está sustentando o carro aqui, não afundou ainda. Então, foi necessário o processo de desconstrução. Eu desconstruí para construir. E esse princípio, ele também acontece na nossa vida em várias áreas. Eu passei por desconstruções a níveis espirituais. E eu vivo em desconstrução. Eu acredito que o momento que eu mais cresci e cresço é o momento hoje onde eu sou desconstruído. Eu tenho certeza do que eu estou falando, inclusive nas lives eu menciono isso. Eu digo sem medo de errar, o momento que eu mais cresci na vida é esse momento de desconstrução, onde Deus me desconstruiu e Ele continua fazendo isso. Conceitos, preconceitos, teorias que eu trago, os deuses antigos são muito mais difíceis de ser destruídos, ou seja, os deuses familiares, teoria que a gente traz de conceitos da nossa ascendência, tudo isso desconstruir é difícil. Algumas pessoas não querem passar pelo processo da desconstrução, mas como ela é necessária. E eu noto isso em mim. Hoje o evangelho para mim ele tem cores. Antes era preto e branco, eu vivia numa jaula religiosa. Literalmente. Espiritualmente, né? E também no nível óptico, a forma que eu enxergava a arte, o carisma, o que Deus criou era completamente diferente. Eu era fechado dentro de um box, dentro de uma caixa. E hoje eu consigo enxergar a arte, o carisma,
a arte que Deus cria em várias pessoas e não me fecho dentro de um núcleo que acredita que aquela área geográfica é o sacrossanto e não consegue enxergar que Deus não está limitado a áreas que homens demarcam. E esse processo de desconstrução aconteceu no Paulo, né? Um dos exemplos aí que eu achei legal de trazer, porque Paulo, quando ele começa a falar aqui no livro de Filipenses, ele mostra a desconstrução que ele viveu. Ele acreditava, as suas teorias, o seu modo de viver e tudo que ele trazia, seus currículos, seus diplomas, tudo era dentro de um modo de pensar, de uma percepção que ele tinha de algo que não era o que Deus queria para a vida dele. E eu acredito que esse processo na vida do Paulo foi difícil, porque esse processo acarretou numa desconstrução da vida dele, de uma separação daquilo que ele vivia, de um globo geral de suas amizades. Veja bem, né, entre aspas, porque eu não me separo de amigo porque o meu amigo ele tem uma crença diferente de mim. Isso é um discurso de ódio, porque Jesus não fez isso. Tenho vídeos aí do canal que eu falo isso. Ao contrário, o evangelho ele não é apartheid, ele é inclusão e não exclusão. Se há uma mensagem de exclusão, isso é discurso de ódio. Mas o que eu digo é o seguinte, aí eu tenho que entender que ali há um modo de pensar e aqui há outro modo de pensar. Que Deus agora está desconstruindo aquilo ali em mim. E é isso que o Paulo viveu. Ele começa a dizer, fariseu, circuncidado ao 8º dia. Ele começa a falar a cartilha dele. E ele diz assim, e aquilo que eu acreditava que era para a vida, né, que era aquilo que ia me conduzir à vida, eu considerei como esterco, na verdade, aí, como um adubo. Quando eu olho, isso aduba o que eu sou hoje. Eu olho isso, que eu vivi, as teorias e conceitos e preconceitos que eu formulei, e eu começo a olhar, meu Deus, como eu estava cego, como eu era ali um Balaão, falando, na verdade, contra o povo de Deus, até que Deus suscita um jumento, uma jumenta, e fala comigo, e que nessa palavra eu possa ser esse jumento, né, que está abrindo seus olhos com toda a simplicidade do meu coração, que eu seja esse jumento, porque dentro das suas teorias espirituais, daquilo que você segue, note, avalie, entre no processo de desconstrução, aceite a desconstrução, porque muitos conceitos, eles foram formados de formas errôneas, sem nenhum pilar da Escritura. E aí eu digo para vocês, eu vivi isso, então eu entendi que era necessário desconstruir. E assim como Paulo, eu tinha uma cartilha, claro que nada comparada ao Paulo, mas eu tinha uma cartilha e eu vi que aquilo que um pequeno pedigrizinho, né, uma anilhazinha, e eu vi que era necessário tirar a anilha. Inclusive Paulo chama isso de ministério de morte, onde na verdade você acha que está indo para a vida e você está indo em direção à morte. Eu quero abrir um pouco mais essa palavra e dizer num modo familiar. Você trouxe conceitos antigos de bisavós, avós, paternos, e hoje você tem uma família. E às vezes esses conceitos e preconceitos, eles não constroem, eles destroem. Porque quando você tem um convívio com um filho e com uma filha, às vezes é necessário desconstruir. Você só vai entender quando você desconstruir, quando você aceitar algumas coisas e que o seu discurso seja um discurso de amor e não de demolir, não de destruir.
e aceitar que há diferenças, compreender, e para que isso aconteça é necessário desconstruir. Eu preciso estar sujeito a passar por algumas dores, alguns calos e alguns arranhões, e a pele ficar exposta, para eu desconstruir, para que eu possa entender. E somente no processo de desconstrução, Deus construir na minha vida. E aí eu compreendo um filho que está passando por uma crise, porque eu estou disposto a desconstruir algo que está, não, isso não pode, isso é não sei o que, do diabo, e aí eu não tenho um diálogo de amor, eu não tenho um vínculo de amor e acontece um lapso de relacionamento que talvez não volte nunca mais, fique 10 anos, e o filho, a filha se separou, foi para o outro lado, e você não vê mais, e só fica aquela dor interna, e fica se perguntando por que ele é assim, por que ela é assim, mas na verdade você não desconstruiu. Você não desconstruiu. O Paulo desconstruiu. Ele foi corajoso para romper com vínculos que ele criou, que ele achava que era o certo. Isso é o certo. Eu sigo minha vida impecavelmente. Isso é o certo. Até ele se deparar que a verdade de Jesus ela é progressiva. Eu cresço hoje, eu cresço amanhã e eu cresço após amanhã. Então, que essa mensagem chegue para você entendendo que se você não passar pelo processo de desconstrução, você não vai evoluir. Não há como crescer sem desconstruir. Por que eu digo isso? Porque o ser humano ele é construído a todo momento, com acesso à cultura, com acesso à religião, com acesso familiar. Então vão sendo construídos dentro do ser humano teorias, filosofias, conceitos. E muitas das vezes, muitos desses são errados, mas são mantidos. São mantidos. E às vezes não se tem o quebrantamento. Não se entende como o Paulo entendeu, como eu, quando vi o que Deus estava fazendo comigo. E hoje eu digo, o momento que eu mais cresço é o momento que eu entendo que eu estou sendo desconstruído. Imaginei tanta coisa, queridos. Então, se você está vivendo isso, uma circunstância onde não há perdão, porque você não perdoa. Sabe por que você não perdoa? Porque isso fere um conceito que está dentro de você. Que uma liderança, que um ente trouxe para você que isto é o certo. O Paulo, ele achava que aquilo era o certo. Mas ele diz, eu considero hoje como perda, como um esterco, por amor a Cristo, para ganhar Cristo. Então, trouxeram para você, disseram que isso é o certo. Mas se você ficar dentro disso, você não vai enxergar o outro lado. E quando você não enxerga o outro lado, não há amor. E se não há amor, não pressupõe nada relacionado a Deus, mas é relacionado ao ego. E quando eu falo isso, o nosso ego ele tem que ser quebrado. Desconstruir é atacar o ego. Eu não poderia... Eu imagino que Paulo passou, porque eu não poderia desfazer daquilo que eu aprendi durante décadas, com seminários como eu fiz em Alcântara, anos fazendo seminário. Após ter feito seminário, gravei as aulas do seminário para aprender mais. Eu faço referência com todo o amor ao SECAM que eu fiz, seminário de capacitação ministerial teológica, faculdade teológica, SECAM em Alcântara, com todo o amor, pastor Paulo Roberto, mas muitas coisas que eu construí, que foram construídas em mim, foi necessário serem desconstruídas. Não é demolir, não é destruir,
é entender que há uma nova configuração. O Evangelho ele não muda. O que a gente entende é a circunstância que nos envolve. Eu faço menção com todo carinho e amor a muitas coisas que eu aprendi, que valeram a pena, como essa que eu acabei de mencionar. Mas eu preciso entender que às vezes é necessário desconstruir. Que essa palavra seja para a sua vida, que você possa ir além daquilo que eu estou falando aqui, relacionado à espiritualidade, relacionado às coisas que eu mencionei, à ordem eclesiástica, porque eu desconstruí muita coisa, pensava em tanta coisa, queridos. Achava, por exemplo, dizer para vocês aqui algo que foi desconstruído de forma linda na minha vida. Eu achava que para exercer um ministério, que você receba isso, é necessário correr essa carreira aí que eles dizem, que você tem que estar debaixo de não sei o quê, e seguir, ser isso, ser aquilo, debaixo de uma dominação, muitas vezes despótica, muitas vezes autoritária, muitas vezes narcisista, e que se torna um político religioso ou uma política de religiosidade dentro de um contexto onde você tem que ser submisso e um passo errado acabou tudo, e você fica a sua vida toda sentado ali aguardando o tempo de ser usado. E o que acho que Deus encheu-se disso, e nesses últimos dias o que você mais escuta são pessoas saindo para ser. Porque em Deus eu sou aquilo que eu faço. Simples assim. Então Deus desconstruiu isso em mim. E viu, meu filho, tá tudo aí dentro, é só fazer. E hoje a gente faz. Simples assim. Eu entendi que algumas pessoas que querem seguir essa carreira, amém. Mas Deus me fez ver, Peterson, desconstrua esse conceito. Desconstrua. Você existe para fazer. Eu te chamei para fazer. E hoje a gente faz. Conceitos que foram desconstruídos em mim. Completamente desconstruídos, porque eu permiti, eu desfiz para construir de novo. Então, isso vem no ego. Porque eu vejo muitas pessoas que vêm a mim falando isso, aguardando décadas dentro de 4 paredes para receber uma autorização de alguém para ser usado, aonde Deus está falando, meu filho, eu quero te usar em todos os lugares aonde você estiver, você é meu canal. E eu vejo que nesses últimos dias, vou usar uma expressão aqui, Deus se encheu disso. Então ele está tirando, tira de cá, tira de lá, vem para cá, e esse povo agora está fazendo. Está sendo igreja e não está indo à igreja. Esta é a diferença. Isto é desconstruir. Entender que não é ir à igreja, é ser igreja. Isso é desconstruir. Conceitos que foram formados dentro de nós, de geração em geração. Que você só é membro da igreja quando você vai à igreja, mas a igreja sou eu. Como assim? Que você, se não estiver aliançado a algo institucional ou denominacional, você é um desigrejado. Como eu posso ser desigrejado se a igreja sou eu? Isso é um absurdo, é um disparate, discrepância. Eu sou a igreja. Então o que me faz igreja o que me faz igreja é um cartão de membro, eu já tenho esse cartão, está aqui. A palavra do Senhor. Então, queridos, isso é simples, é desconstruir, porque muitas pessoas entram nesse processo e agora se acham em casulos, sem realmente ter uma base, e entende que estão até errados, e na verdade Deus está chamando. E essa é a palavra para a sua vida. Deixa o processo de desconstrução acontecer. Deixe o ego ser quebrado, deixe os processos de Deus acontecerem de forma correta, de forma gradativa na sua vida. Se é necessário desconstruir, desconstrua. Aquele filho, aquela filha que está distante, aquele pai que você não perdoa,
né, aquele filho. Desconstrua isso. Ame, perdoe, tire os pré-conceitos. Somente ame. Não deixe esses boxes filosóficos entrar na sua vida. Somente ame e perdoe. E que Deus te abençoe. Essa é a palavra para a sua vida. Desconstruir para construir.